Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre culpa, sobre estruturas de culpabilização. Eu já falei bastante sobre tudo, né? Mas sobre qualquer coisa, mas sobre culpa, eu já fiz alguns vídeos sobre culpa aqui no canal. Mas aí nos últimos dias, lá na autoescrita, vários textos têm aberto essa sensação, o sentimento de culpa, de impressão de que você está fazendo uma coisa de muito errado na vida, ou várias pequenas coisas muito erradas, ou de que você está desapontando alguém. E algumas perguntas também no direct sobre isso, sim, que eu acho que eu não vou nem ler alguma específica, mas situações de, bom, como é que eu lido com essa culpa e eu tô certo de sentir isso, não, faz sentido, não faz sentido. E como a gente abriu aquele campo dos sentimentos morais, né, nesse vídeo culpa, que chama culpa, remorso, inveja e tal, esse vídeo aqui, eu fiquei com vontade de voltar um pouco para tentar fazer uma diferenciação entre culpa e responsabilidade, assim, que eu acho que talvez seja difícil de fazer, mas seja legal para a gente tentar ir encarando a vida de um jeito menos doído, assim, um pouco, mas também não autocentrado e ignorando o outro, né? Como é que faz isso? E acho que é interessante essa distinção, ela é sutil, assim. E eu acho que ela não é preto no branco, mas acho que a gente pode ir pensando. Vamos falar sobre isso um pouco? Então, na autoescrita tem um processo acho que é a coisa do processo, que é você se perceber, né? Se interpretar e se perceber, essa ideia de uma certa hermenêutica de si mesmo, né? Você olhar para si. Hermenêutica é a ideia de interpretação de um texto, de interpretação de símbolos, de signos e tal. Então, você olhar para si mesmo, você poder um pouco fazer uma certa separação, não estar totalmente submetido ao seu sintoma, por assim dizer, à sua estrutura, mas poder olhar para a sua estrutura e conversar com ela, né? Olhar para a estrutura e conversar com ela. Falar, bom, o que tem aqui, como é que eu posso fazer com isso e tal. Mas aí isso facilmente, esse olhar para si, vira um se punir, né? Punir a si mesmo, né? E aí você vira, então eu sou muito ruim. São duas etapas, né? Uma é a culpa é do mundo, né? A culpa é do outro, e a outra é a culpa de tudo é minha, né? Então eu sou muito ruim, eu não consigo mesmo, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa que não cuida dos outros, eu sou uma pessoa que só pensa em mim mesmo, eu sou uma pessoa que não consegue escrever, eu sou uma pessoa que não consegue falar, eu sou uma pessoa que não consegue sentir, e vai. Cada um tem a sua modalidade de ser uma pessoa terrível, né? Muitas pessoas fazem essa passagem muito rápida aí. E aí tem também a reação a isso, que é, não, na verdade eu sou incrível. Bom, já falamos muito disso aqui. Mas então, nesse processo aqui de percepção de si para punição de si, eu acho que meio que reside o lugar talvez uma diferenciação entre o que seria se responsabilizar e perceber o que você está fazendo no mundo para se punir e se culpabilizar. Em geral, se a gente fosse pensar assim, se culpabilizar, culpa é um sentimento, né? A culpa é um sentimento moral, como a gente definiu assim na semana passada, mas o Freud também já tava pensando nisso lá atrás. E tanto é que ele vai falar várias vezes de uma culpa inconsciente, né? Que para ele é, em certo sentido, o grande problema para você não conseguir se curar, para você não conseguir melhorar, para você não conseguir sair do problema que você está. Que você tem uma culpa lá inconsciente que você carrega, que você não sabe de onde vem, mas que você sente. Você não é inconsciente porque você não entende a que ela está ligada, só que você continua sentindo uma certa culpa. E essa culpa, ou você entende que ela está ligada a tal coisa, mas na verdade não é, ela continua, ela vem de um outro lugar e você sente ela assim sem parar. E aí essa culpa te desdobra em várias coisas, em comportamentos obsessivos, então você tem que fazer tudo aquilo certinho e tal, porque senão você vai estar num certo erro e vai estar deixando alguém na mão, e vai estar deixando alguém, vai estar decepcionando alguém, vai estar falando uma coisa que não deveria ser dito, vai estar atuando de um jeito que não poderia ser, e aí você vai virando uma série de sistemas contra você mesmo, que é o neurótico obsessivo, né? Contra você mesmo, e aí ele percebe uma sensação de que tem uma coisa errada, que ele está fazendo que é uma culpa lá no fundo, assim, mas é que ele quer impedir, e aí ele vai bolando sistemas, ele, então, eu inclusive, vai bolando sistemas para não atuar essa coisa que não poderia ser atuada, e que tem muito a ver mesmo, com essa expectativa do outro em relação a você, como é que você vai ser visto, como é que você vai ser entendido, como é que você não vai ser entendido, o que você fez que na verdade fez mal para alguém. E no nosso mundo, com tanta gente em sofrimento, a gente pode cair nisso várias vezes, que é de
eu não cuidei direito de alguém, eu não respondi como deveria responder, eu não fui atento o suficiente, eu não fui digno o suficiente, eu não fui ético o suficiente. E você vai parando nisso, que são perguntas razoáveis para se fazer sobre a sua ética, sobre a sua dignidade, sobre a sua atuação no mundo, sobre como que você lida com os outros, como que você pode ajudar os outros ou não, como que você se coloca, se você foi honesto, se você não foi honesto. Tudo isso é razoável, tudo isso é justo, na minha opinião. Mas a culpa é um redobrar sobre isso. Isso é uma pergunta sobre a sua atuação no mundo. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar que é uma distinção, vou fazer preto no branco, mas que não é assim, né? Mas que se você tem sentimento, é culpa. Se você tem percepção, é responsabilidade. Né? É o campo da percepção, da responsabilidade da sua atuação no mundo. Se ele vem acompanhado de não devia ter feito tal coisa, a gente está falando de culpa. E aí a culpa está dizendo de um desejo. Né? A culpa, como a gente definiu nesse vídeo que eu já disse na semana passada, que a gente pode discordar, quem quiser discordar fica à vontade, mas ela vem de uma impossibilidade de um desejo. Então você tem um desejo, mas ele não parece real. Por exemplo, você tem um desejo de abandonar a sua avó que te cuidou de você, mas que você hoje em dia percebe como uma pessoa preconceituosa, agressiva e tal, que você não percebia. Mas você tem hoje em dia o desejo, no fundo, que ela desapareça. Então, no fundo, que ela morra, né? Nessa ambivalência. Mas você adora a sua avó que cuidou de você, mas você puxa a vida, mas ela é uma pessoa que fala coisas horríveis e tal. Então, você se culpabiliza, porque você percebe um desejo em você lá, estranho, que você não consegue colocar em palavras, às vezes, mas que é de se livrar dela, mas você não pode se livrar dela. E aí você se culpabiliza. Então, quando você consegue botar em palavras e perceber que realmente, bom, é difícil minha avó, por mais que ela tenha cuidado de mim e tal, você vai aos poucos, passando da culpa por estar sentindo o que você está sentindo, por uma certa percepção do que você está sentindo, e a responsabilidade que, de fato, você não pode abandonar sua avó, o ideal seria que você não fizesse isso, mas sentir isso não quer dizer que você seja uma pessoa canalha, que você é uma pessoa que tem sentimentos e que tem desejos, e que tem vontade de ser livre, que tem vontade de fazer, de experimentar os seus desejos, de tudo isso que a gente tem vontade de. Então, a culpa é uma vontade de não reconhecimento do desejo nesse sentido, né? Então, você passar para a responsabilidade é passar por uma percepção desse desejo, de como que ele acontece, de como que você atua no mundo. Isso não é simples de fazer. Estou falando aqui, mas não é assim, bom, então isso aí você tem que perceber. Não é simples de fazer. Nada é simples de fazer, né, gente? Nada é bom, tá? Mas uma etapa é a produção dessa hermenêutica sem a punição, né? Então, como é que faz para olhar para si sem se vilanizar, né? Sem se achar uma pessoa terrível? Né? Mas sem desconsiderar o outro, então eu virei tal, porque a gente faz inversões, né? De um extremo para o outro, assim, né? Muito rapidamente. Mas então, ir entendendo a quantidade de coisas que essa culpa coloca em você, e aí que pode se desdobrar em situações obsessivas, ou em situações fóbicas, inclusive, também, né? E isso vai caminhando, e pode não ter fim. Né? Pode virar, então você não pode mais viajar porque você não deveria viajar, você não pode mais ser feliz porque você não deveria ser feliz, você não pode mais rir porque você não deveria rir, porque rir é abandonar alguém, sair para dançar e beber e tal, é deixar a sua avó em casa. Então você não pode, em última análise, desejar qualquer coisa, porque o que você deveria fazer é uma coisa que você não está fazendo. Mas isso está dizendo, no fundo, que você não pode desejar, que o problema é o seu desejo. E não estou aqui dizendo que vamos atuar nossos desejos no mundo, já disse isso 1 milhão de vezes, não é isso que estou dizendo, mas é de conseguir percebê-los realmente, né? E então olhar para eles e falar, bom, tem isso aqui, talvez eu não vá poder, eu sou livre para não atuar os meus desejos nesse sentido, né? Tem essa piada na língua inglesa, que é o free will, né? Free will é o livre-arbítrio, né? Free will, né? É o livre-arbítrio. E você então poderia chamar de free want, que é o free livre não. Você livre sim, livre para sim, free want é o livre para não. Então, o livre-arbítrio, em certo sentido, é a liberdade para não fazer. É a liberdade para escolher não atuar. Né? É a liberdade para escolher não estar submetido àquele seu impulso. Né? É a liberdade para falar, não vou pegar esse negócio aí porque isso vai me machucar, isso vai me fazer mal. Então, dando só um exemplo tosco, mas isso não quer dizer que você não perceba isso, que isso seja um problema. O desejo, o impulso, não é um problema. Não é um problema. O problema
é você não conseguir interpretá-lo, não conseguir olhar para ele e tal. Então, como a gente não consegue olhar para ele, a gente passa a sentir ele como um sentimento de culpa inconsciente, assim, porque ele está vibrando, você está querendo sair, mas não vai. E aí, quando a gente começa a passar a olhar, a gente então olha para ele falando, não deveria estar sentindo isso, não deveria querer abandonar minha avó, por exemplo. Só para usar esse exemplo dessa pergunta que chegou para mim. E sim, não deveria querer abandonar sua avó, mas você quer, então entendeu? E tudo bem, tá tudo bem. Daí a abandonar a sua avó, né? Esse é o free want, né? Daí a abandonar a sua avó e deixar ela míngua e tal, aí é uma outra situação, uma coisa que você vai ter que pensar sobre isso, que a gente está falando de questões éticas, de fato. Bom, então temos que cuidar da nossa família? São perguntas que você vai ter que se fazer. Mas o fato de desejar qualquer coisa não é um problema. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, isso aí que eu estou falando. Mas o fato de querer ser feliz não é um problema. O fato de querer dançar a noite inteira não é um problema. De querer beber, de querer sair, de querer transar, de querer não transar, de querer o que quer que seja que você quer ou não quer. Nada disso é um problema. Nada disso é um problema de verdade. Mas então como é que a gente faz essa passagem desse momento de que tudo que você sente é um problema para o momento que você percebe e caminha com isso? Processos, mas eu queria falar um pouco disso porque eu acho que isso abre muitas coisas. Eu acho que muita gente está em sensações de culpa porque o mundo está tão cagado, tão difícil, que você várias vezes olha o mundo e fala, cara, eu devia estar fazendo mais coisa aqui, eu devia estar cuidando de mais gente, eu devia ser melhor, eu devia chegar na hora, eu devia responder o que eu devia não existir do jeito que eu existo, em última análise. Eu devia não ser quem eu sou. Porque ser quem eu sou é um erro, porque eu desejo, e eu falho, e eu estou e não estou. E assim segue. O que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo se possível, se quiser também, se não quiser também tudo bem. Compartilha, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, de verdade, talvez sirva mesmo. Comenta aí embaixo, leia os comentários são muito interessantes sempre, eu agradeço muito por todos os comentários sempre. E me manda perguntas por aqui por baixo para todo mundo ler, ou pelo direct do meu Instagram, que aí só eu leio. E amanhã a gente continua tentando elaborar mais uma situação, uma impressão, um sentimento, que seja, tá bom? Muito obrigado pela interlocução toda. Tchau.